Paz do Senhor, povo de Deus, nesta oportunidade eu quero aqui poder compartilhar a palavra de Deus e quero dizer um pouco a respeito sobre o livro do profeta Oséias. Ele inicia a última seção literária do Antigo Testamento, a saber, profetas menores. E isto não tem nada a ver com a importância que eles têm. Não, 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 não. Não tem nada a ver. Isso significa que eles tiveram um tempo de ministério um pouco menor do que os profetas que foram nominados como profetas maiores. E que também o volume do livro é um pouco maior do que o dos profetas menores. Por exemplo, nós temos o livro de Daniel, que tem 12 capítulos. E Oséias, por exemplo, tem 14 capítulos. Mas o tamanho do livro de Daniel é muito maior em extensão, em textos literários, do que o de Oséias, do que o de Zacarias. É muito maior. Essa é a diferença. E é por isso que, pelos teólogos, eles foram organizados em uma seção literária que é chamada de profetas menores. Oséias é o profeta do amor. É isto mesmo. Ele é o profeta que passou por tantos desafios e tantas dificuldades que nós percebemos que no capítulo de número 4 e versículo de número 12, ele diz o seguinte: o meu povo consulta sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. O princípio da palavra do Senhor, por meio de Oséias, diz, capítulo 1, versículo 2: pois o Senhor, Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Oséias está em uma situação de desafios, isto é, ele está em uma situação em que ele passa por um momento em que as pessoas têm muito dinheiro, têm muita prosperidade financeira, têm muita moral diante da sociedade, e ele tem que combater essa sociedade sendo servo de uma situação muito promíscua. Uma situação vergonhosa para um profeta. Deus mandou ele casar com a prostituta Gomer. Isso para simbolizar o que Israel era e o que eles precisavam fazer. E ele se casa com essa prostituta Gomer e depois disso ele tem 3 filhos com essa prostituta. E mesmo depois de casado, mesmo depois de ter já um casamento com uma prostituta, sendo um profeta, passando por um vexame, passando por uma dificuldade, caiu aqui, mas já coloquei de volta no lugar. Vamos lá, vamos dar continuidade. Ele, tendo 25 anos de ativação no ministério, passando pelo ministério que ele frequentou e conheceu 6 reis, 4 reis foram assassinados, um rei morreu de morte natural e o outro foi levado cativo. Ele passa por esse momento de dificuldade, ele passa por esse momento de lutas, ele passa por esse momento de pelejas, ele passa por esse momento de desafios, ele passa por momentos de vexames, ele passa por uma situação em que ele jamais pensou que passaria. Esses 12 personagens que são profetas, eles passaram por dificuldades que, obviamente, foram muito vergonhosas. Esses 12 profetas pregaram para 4 nações diferentes. Ele é o único profeta do Reino do Norte e ele é contemporâneo de Isaías e Miqueias e Amós no Reino do Sul. Enquanto ele prega no Reino do Norte, Isaías, Miqueias e Amós está pregando no Reino do Sul. Ele se casa com uma prostituta, como outrora eu disse, e ele começa a ter um casamento, e mesmo depois de ter 3 filhos, mesmo depois de ter um casamento, essa prostituta Gomer, ela volta para a sua vida anterior. É isso mesmo que você ouviu. Ela volta para a sua vida anterior.
Ele era um profeta, alguém de honra, alguém que era reconhecido diante da sociedade, diante do clero, na aristocracia judaica. E mesmo assim, ela voltou para a sua vida anterior. 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 Eu acho que você já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Ela voltou para a sua vida anterior. Ela voltou para a sua vida anterior. E ela começou a se prostituir, proporcionando vergonha para Oséias. Sabe o que isso significa? Eu já digo. Ela começou a viver a vida que ela vivia antes, mesmo depois de um casamento. E Oséias foi mandado mais uma vez por Deus para casar de novo com ela. Eu acho que você já entendeu. Deus mandou de novo. Você vai lá e vai casar com ela de novo. É isso que eu estou mandando você fazer. Independente se você é ou não um profeta, você vai casar com uma prostituta. Porque assim como você era santo, assim como você está passando por esse momento de desafios, assim como você está passando por esse momento de dificuldades, assim como você percebe a prostituição da sua esposa, é Israel. Israel foi uma nação pela qual casei com ela. Eu casei com Israel. E Israel quis viver uma vida de prostituição de novo. Isto é, uma prostituição espiritual, uma prostituição moral, uma prostituição na fala, uma prostituição no comportamento. E mesmo assim eu proporcionei para Israel a oportunidade de poder se casar comigo de novo. Abramos a Bíblia em Oséias, capítulo de número 11. Oséias, capítulo de número 11. Oséias, capítulo de número 11 e versículo de número 4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Olha que interessante. Eu os conduzi com laços de bondade e grande amor. Mesmo Israel vivendo uma vida de prostituição, Deus diz, eu os conduzi. Eu os conduzi com laços de bondade. Eu fui bom para esse povo e com grande amor. Eu, quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Vem para a Bíblia comigo. Oséias, capítulo de número 13. Oséias, capítulo de número 13 e versículo de número 14. Contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol, da sepultura. Eu os resgatarei da morte eterna. Onde está, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão nem misericórdia. Que interessante. É Deus dizendo claramente que redimiu do Sheol, da sepultura, resgatou da morte eterna antes mesmo de todo o plano de salvação ser executado. Vem para a Bíblia comigo, vem para a Bíblia comigo, vem para a Bíblia comigo. Oséias, capítulo de número 6 e versículo de número 1 até o versículo de número 6. Israel exclamará, vinde e voltemos para Yahvé, porquanto ele nos arrebatou, mas haverá de nos curar, ele nos feriu, mas cuidará de nossas chagas. Passados 2 dias, ele nos revivificará, ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Sabe o que é isso? Vou repetir de novo, passado 2 dias, ele nos revivificará, ao terceiro dia nos erguerá e restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Está predizendo o que Jesus passaria. Em 2 dias, ele não vai nos revivificar. Ao terceiro dia, ele vai nos erguer. Em 750 anos antes de Cristo nascer, antes de Cristo se desenvolver, antes de Cristo
executar o ministério necessário. Ele já estava predizendo a respeito de Cristo. Passados 2 dias, ele nos revivificará. Ao terceiro dia, no terceiro dia, no terceiro dia, no terceiro dia, no domingo pela manhã, nos erguerá, nos restaurará, a fim de que possamos viver em sua presença. Vem comigo, continua. Aí ele diz, conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor, tão certo como nasce o sol. Sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Ele enfatiza a importância de conhecer. Conhecer, mas depois de conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. E por que nós paramos em 20 minutinhos de oração? Por que nós paramos em uma leitura bíblica por semana? Por que nós paramos em um culto só de domingo que vamos quando bem queremos, quando decidimos? Não, meu irmão, não, conheça esse que nos revivificou no terceiro dia, nos ergueu e nos restaurou, e prossiga em conhecê-lo, porque quanto mais conhecemos ao Senhor, mais temos vontade de prosseguir em conhecê-lo. Versículo de número 3. Versículo de número 4. E o Senhor responde, que vos farei, ó Efraim, que vos farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como o orvalho que rapidamente se evapora. O seu amor é muito limitado ao ponto do meu amor, meu irmão. É isso que Deus está dizendo para Israel. O seu amor é limitado, o meu amor é ilimitado, o meu amor é profundo, o meu amor vai além do entendimento. Versículo de número 5. Por essa razão vos abati por intermédio dos meus profetas, eis que eu vos matei por meio da palavra da minha boca, e os meus juízos partiram no luzeiro como relâmpago sobre vós. Afinal, versículo 6, o que desejo é o vosso amor, e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais que ofertas e holocaustos. Parei aqui. O que desejo é o vosso amor para com o próximo e o vosso amor para com Deus, porque quando amamos o próximo, cumprimos toda a lei. O que ele está dizendo é, não adianta nada nós oferecermos um culto para Deus no domingo que não é resultado de um culto cotidiano, de um culto racional durante a semana. É isso que está dizendo. É por isso que Davi disse, e ele é um homem além do teu tempo, isso é muito importante dizer. Davi disse enfaticamente, Davi disse precisamente. Volta, por favor. Volta, por favor. Deus não tem prazer em holocaustos. Deus não tem prazer em holocaustos e sacrifícios. Holocausto e sacrifício para Deus é um espírito e um coração contrito e quebrantado. Deus já estava cansado da externalidade dos judeus que gostavam de oferecer um culto no templo que não era um resultado do teu culto cotidiano. Do que adianta nós oferecermos um culto no domingo que não é um produto do que vivemos nos 6 dias que ele nos proporcionou? O culto é o resultado do que produzimos diariamente. A vida comum é um culto a Deus. O que é o culto? É um momento de reverência. E se estamos em reverência diante de Deus em todos os momentos, estamos o cultuando. É por isso que ele diz. É por isso que ele diz. O que desejo é o vosso amor e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mas que ofertas e holocaustos. A intimidade que você tem com Deus, a intimidade que eu tenho com Deus, a intimidade que nós temos com Deus é muito mais importante do que alguma coisa externa. É por isso que hoje é dia de domingo e nós vamos cultuar aquilo que nós ofertamos e estamos cotidianamente oferecendo para Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que o nosso dia de domingo seja um dia em que nós amemos ao próximo e não ofereçamos culto a Deus em vão. Não, que seja um culto racional, que seja um resultado de um culto que entreguemos durante a semana. Aí sim o culto funciona. É por isso que Jesus confirma essa palavra dizendo:
se fores oferecer alguma oferta no altar e lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, volta, reconcilia-te com ele e depois oferece a oferta. Isso não sou eu que digo, é Jesus que disse. Depois vai reclamar com ele. Vamos cultuar, vamos cultuar, vamos cultuar, vamos cultuar, vamos cultuar um culto que é resultado do nosso cotidiano. Porque ele nos atraiu com laços de amor. Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós o amamos. E é por isso que nós amamos as pessoas. Que Deus abençoe a sua casa. No nome de Jesus. Amém.